Salmo de número 119, verso 33 ao verso 40. O salmista diz assim, irmãos: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até ao fim. Dai-me entendimento, e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus caminhos, pois nele me comprazo, ou tenho prazer. Inclina-me o coração aos teus testemunhos, e não à cobiça. Desvia os meus olhos, para que não vejam a vaidade. E vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio, que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Amém. Se assente. Irmãos, este salmo, Salmo 119, é uma obra literária, não só literária, mas é uma obra que se considera artística. Não só artísticas, mas ela é um baluarte levantado em honra à palavra de Deus, em honra àquilo que Deus revelou ao seu povo, a sua própria palavra, a sua própria revelação. E constantemente vemos o salmista no Salmo 119 se exaltar por ter a oportunidade de conhecer essa lei, de ter esse objeto, a palavra de Deus, como um guia, como uma lâmpada para guiar os seus caminhos, uma lâmpada para iluminar os seus pés. E ele exalta em alto e bom som, e valoriza como alguém que tem algo de muita estima em suas mãos, a palavra de Deus. E a lei aqui, irmãos, toda vez que nós nos depararmos com o termo lei, no Salmo 119, devemos entender esse termo não de forma particularizada, como se referindo única e exclusivamente ao decálogo ou às leis morais de Moisés, os cerimoniais de Moisés, melhor dizendo. O termo aqui, lei ou Torá, é um termo abrangente e se refere a tudo aquilo que Deus, acerca do seu caráter e propósitos, Ele quis revelar ao homem, para que o homem seja aquilo que Ele propôs que o homem fosse. Por isso, a Torá, a Escritura, a palavra de Deus, é vista por este homem não como um fardo pesado a ser carregado e suportado e levado, não, mas pelo contrário, ele vê na Escritura um meio pelo qual Deus revelou sua vontade perfeita ao seu povo, e uma forma pela qual Deus demonstra sua graça em nos orientar segundo a luz da sua própria palavra e vontade. E o salmista entende que, estudando a Bíblia e vivendo de acordo com aquilo que a Bíblia revela, ele está em contato direto com o próprio Deus, está em comunhão com o Deus da verdade. E o tema aqui, irmãos, é tão rico, tão rico, tão rico e tão vasto, que ele usa em linguagem poética, e de forma a usar sinônimos, ele usa várias palavras com conotações diferentes, para dar nome a esse livro que se chama Palavra de Deus. Ele diz, ela é a Torá,
Ou seja, é a revelação do ensino divino. É a forma como Deus revelou-se ao seu povo. E ela é a Torá. Elas são os estatutos. E os estatutos se referem aos termos da aliança que Deus dá ao povo, para que este povo observe, viva, ande, como povo que agora fazem parte desse povo que é de Deus, a quem Deus celebrou uma aliança com eles. Ele também usa o termo preceitos, que se referem a regras detalhadas para a vida humana. Ele também usa o termo mandamentos, que são expressões insistentes de um Deus pessoal, que busca insistentemente um relacionamento pessoal com o seu povo. Mas esse relacionamento é pautado pelos mandamentos do Senhor, pela lei de Deus, pela vontade pessoal de Deus e soberana de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Lembra-te, ó Israel, do Senhor teu Deus. E um Deus insistentemente, que clama e busca e reclama insistentemente por esse relacionamento pessoal dele para com o seu próprio povo. Ele também usa o termo decretos, que são regulamentações escritas, prescritas para a obediência permanente. Ele usa o termo ordenanças, são vereditos do juiz, de um Deus que é Senhor, que é juiz sobre todas as pessoas. Ele usa o termo palavra, que transmite vontades e promessas. E por último ele usa o termo caminhos. Há um caminho, um padrão de vida fundamentado na vontade de Deus. E ele usa todos estes termos para nos ensinar lições preciosas acerca da Bíblia. Mas o Salmo não só nos mostra a excelência da Bíblia, da Escritura. Esse Salmo também expressa e reconhece aspectos importantes do nosso relacionamento para com Deus. Nós necessitamos do cuidado contínuo de Deus. Não desprezem isso. A lei, o salmista vai deixar claro, não é um manual que Deus deu ao homem e disse ao homem: faça você mesmo, ou use da forma como você quer usá-la. Não. Com ela vem a certeza da presença ativa de Deus sobre a vida do seu povo, fazendo com que o seu povo ande nos seus caminhos. Por isso há no Salmo um senso de dependência. Ensina-me, Senhor, me instrui, Senhor, guia a minha vida pelas veredas dos teus caminhos, Senhor. Senhor, inclina o meu coração à tua vontade e não à cobiça, Senhor. Uma consciência extrema, irmãos, de que Deus precisa continuamente cuidar de nós. E esse clamor por socorro e orientação é justamente a lição que ele quer ensinar. E isso ele faz suplicando ensino, edificação, inclinação, estabilidade, vida, e enche os lábios para dizer isso. Portanto, o Salmo ensina não só a excelência da Escritura, mas a nossa dependência de Deus em nos fazer que nos conformemos à sua vontade. Por isso o Salmo nos ensina profundas lições. E a primeira que devemos aprender aqui está no verso 33. É de que temos uma profunda necessidade de ser ensinado. Uma profunda necessidade de ser ensinado. E o salmista diz: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até ao fim. Aqui, irmãos, são palavras benditas, pronunciadas por um ancião. E alguns vão dizer: foi Davi que escreveu o Salmo 119. Mas o contexto dá a ideia de que ele é um homem maduro, um ancião,
alguém que já caminhou um certo período de tempo e tem, em certos aspectos, experiência com a palavra de Deus. Alguém maduro. E esse homem, irmãos, que é inspirado, que reconhece a excelência da Bíblia, mesmo assim, a despeito da idade que ele tem, da experiência que ele tem, da caminhada que ele já desfrutou, ele carece de aprender, de ser instruído, de ser ensinado, de ser moldado, de aprender aspectos que ainda não aprendeu. O que ele primeiro está nos ensinando é que há uma característica verdadeira no cristão, alcançado pela graça de Deus, é que ele está sempre pronto a aprender e deixar-se ensinar e ser ensinado, instruído, sabendo ele, como nós devemos saber, que não caducamos em nossa própria sabedoria, mas pelo contrário, cada dia em que o Senhor nos concede a oportunidade e o privilégio de viver, é este dia uma oportunidade e privilégio de aprender com Deus, de ser ensinado por Deus, de aprender princípios e aplicações para a vida dos mandamentos que Deus revelou. E o salmista aqui tem um profundo desejo: ensina-me. Ele reconhece a sua carência e há um interesse legítimo nele de ser vivo pelo Senhor. Irmãos, há em nós, precisamos reconhecer isso, uma lentidão em aprender e uma dificuldade que todo homem tem de extrair para a sua própria vida lições espirituais daquilo que Deus tem revelado na sua própria palavra, de extrair conceitos, não só conceitos, mas por trás desses conceitos, princípios que se apliquem espiritualmente às nossas vidas. E o interesse dele não é ter conceitos decorados, bem elaborados na sua mente. Não. A lição almejada é bastante prática. Ele quer aprender os caminhos dos mandamentos. Veja o verso 33. O caminho dos seus decretos, daquilo que o Senhor particularmente revelou na sua própria palavra. Ele quer conhecer o caminho dos estatutos do Senhor. Ele quer saber o uso diário deles, seu teor, seu espírito, suas diretrizes, seus hábitos. Ele quer conhecer profundamente a vereda da santidade que é cercada pela lei e vontade de Deus. E o próprio salmista sabe que a graça de Deus atua produzindo isso, de que nós de per si não conseguimos compreender, porque somos lentos, tardios, afetados na nossa própria mente pelo pecado, e para isso precisa haver um convencimento espiritual. Ensina-me, Senhor. É preciso haver em nós, irmãos, uma persuasão espiritual acerca da verdade de Deus. Caso contrário, um convencimento intelectual não muda os nossos caminhos. Um convencimento meramente intelectual da palavra de Deus não gera arrependimento. E o salmista sabe que só Deus pode aplicar a sua palavra aos nossos corações e mudar concepções, mudar pensamentos, inclinações, fazer com que andemos nos seus caminhos. E por essa razão ele pede a fim de que persevere, a fim de que ele continue andando, porque sabe que mera persuasão intelectual não irá produzir a mudança que Deus exige em sua própria palavra. Por isso ele diz: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos.
Ninguém, irmãos, permanece em obediência à palavra de Deus se não for convencido por Deus. Ninguém permanece em obediência à palavra de Deus se o Espírito de Deus não atuar na vida desse indivíduo aplicando a Escritura. E ele diz: se isso acontecer, Senhor, eu vou te seguir até o fim. Perseverança. O fim aqui, irmãos, tem dois sentidos. O primeiro é de que o salmista está preocupado em andar conforme a vontade de Deus até que sua vida aqui neste mundo se encerre. E o segundo entendimento de fim aqui, ele quer ter uma plenitude de obediência. Ele quer alcançar a maturidade de cada mandamento do Senhor em sua vida. E essa maturidade levá-lo à obediência. Isso nos mostra, primeiro, Cristo, que foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele viveu a palavra de Deus, o propósito de Deus, até que esse propósito se consumasse na cruz. E chama a cada um de nós a tomar a nossa própria cruz e segui-lo neste mundo. E a segunda aplicação é: ninguém na vida cristã pode chegar ao ponto de dizer: basta, já obedeci o suficiente, chegou a hora de relaxar, de parar. O salmista não há momentos para relaxamento e estacionamento na vida cristã. Deus nos chama aí até o fim, até o fim. E eu e você devemos nessa noite reconhecer a necessidade de ser instruído por Deus, ser instruído por sua própria palavra, e ver a Escritura ser aplicada em nossas vidas, mudando os nossos caminhos, a nossa direção, produzindo em nós o desígnio para a qual a palavra de Deus foi enviada, que é nos conformar à imagem e semelhança de Cristo, e dizer como o salmista: ensina-me, Senhor, ensina-me. É a primeira lição. Você precisa estar pronto a aprender, a ser ensinado, a ser corrigido, a ser instruído por Deus, para entender os caminhos dos decretos de Deus. E com isso, ir até o fim. Até a obediência que Cristo foi, Ele também nos chama a ir até o fim. Até o fim. Segunda aplicação é que o salmista reconhece que ele precisa de poder, ou melhor, ele precisa da graça de Deus para aprender. Veja o verso 34: dai-me o entendimento e guardarei a tua lei, isso de todo o coração a cumprirei. Há aqui, irmãos, no verso 34, uma intensificação do verso 33. Ele está intensificando a ideia que ele começou. O salmista acabou de dizer que ele precisa ser instruído. Ou seja, nós não precisamos somente de instrução. Isso é claro. De alguém que nos ensine. Mas também precisamos da iluminação de Deus para aprender, da graça de Deus para fazer com que entendamos o que Deus quer dizer na sua própria palavra, porque nos falta faculdades, irmãos, espirituais, legítimas, saudáveis, e a não ser que eu e você sejamos dotados de discernimento, dessa capacidade de não só discernir o bem, também o mal, como diz Paulo. Dessa capacidade que só Deus dá ao seu próprio povo, pelo Espírito de Deus iluminando, aplicando, levando-nos a uma capacidade de compreender as coisas de Deus maior a cada dia. Isso o salmista reconhece: dai-me um entendimento, Senhor. Para quê? Para aprender a
caminho, mas com o propósito de guardar a tua lei. Para quê? Para de todo o coração a cumprir. Guardem esse termo, coração. Coração. E aqui o salmista reconhece, nós somos ignorantes, irmãos, acerca das coisas de Deus. Ignorantes. Pois quem sente como salmista está sendo encorajado como ele aqui a orar. Dá-me entendimento, Senhor. Dá-me entendimento. Eu fico imaginando Cristo ensinando aos seus discípulos e a paciência que ele precisou ter com cada um deles. Porque quando lemos hoje o Novo Testamento e os Evangelhos de Cristo, e vendo Cristo de forma muito simples, fazendo as aplicações do Evangelho, e usando termos e aplicações do cotidiano, mesmo assim aqueles discípulos ficavam mesmo que atônitos, procurando saber o que é que Jesus estava querendo dizer ali. Os discípulos somos nós, eu e você, que muitas vezes somos tardios em aprender o que Deus está querendo dizer. O que é que Deus está querendo dizer em sua própria palavra e nos concitando a agir. E veja, há um propósito aqui. Ele não está interessado em aprender para ser o homem mais sábio da congregação, o homem mais inteligente, mais instruído, capaz de esmiuçar todos os conceitos de Deus. Não. Veja o propósito no final do verso. É para viver e cumprir de todo o coração. O propósito é esse. O propósito aqui tem a ver com vida. Com vida. O propósito aqui tem a ver em se conformar segundo a vontade de Deus. É esse o propósito. E ele sabe que há um entendimento mais profundo em relação à lei de Deus e à palavra de Deus. Não só essa conformação externa, em mudar comportamentos externos, em mudar roupas, em mudar atitudes externas, ou mudar a aparência externa. Há um entendimento correto que se deve buscar aqui, que se aplica aos nossos próprios corações, que muda a essência e a sede das nossas emoções. E veja o resultado. Quando isso acontece aqui, ele desce para aqui e muda o coração, e muda as inclinações, e transforma a sede das nossas emoções. E o que o salmista pede é que ele consiga compreender qual seja a largura, qual seja a profundidade do amor de Deus, da majestade de Deus, da santidade de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Porque ele sabe que a Bíblia revela o caráter do seu autor, Deus. E através dos mandamentos, Deus está revelando os seus atributos. E ele quer conhecer justamente esses atributos, dar entendimento, para que eu veja na sua palavra a santidade do Senhor, a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor, a santidade do Senhor, a justiça do Senhor, a severidade do Senhor. Para que esse conhecimento molde o meu caráter. Molde o meu caráter. Essas verdades alcancem o centro da minha vida, coração. Para que isso passe a fazer parte da minha realidade, do meu viver diário, seja o meu alimento diário. E veja que o entendimento opera sobre as emoções, sobre o coração, sobre a vida. Já dizia John Owen, a palavra só se transforma em graça no coração de um cristão quando ele entende, quando ele consegue compreender o que Deus está dizendo, o que Deus está revelando ali, o que Deus está mostrando ali. E para isso, irmãos, é necessário um exercício e um poder espiritual que atua na nossa mente. A iluminação do Espírito de Deus fazendo com que entendamos aquilo que está sendo revelado na Bíblia, na palavra de Deus. E a frequência do termo aqui, coração.
Ele vai citar mais uma vez coração. Mostra-nos a importância do amor indiviso. O que é isso? Sabe o que é que isso significa? Deus nos chama em Cristo para servi-lo de todo o coração. Nossa vida precisa ser instruída e persuadida por Deus, para que o sirvamos de todo o coração. É isso que ele está dizendo. A lei do Senhor é poderosa para curar os nossos corações divididos e nos levaram a servi-lo integralmente, sem reserva, sem divisões. É o que o salmista está dizendo. Dai-me, Senhor, entendimento, e guardarei a tua lei, e de todo o coração a cumprirei. Precisamos, irmãos, da graça de Deus para entendermos muitas coisas. Precisamos da graça de Deus para ver além daquilo que está escrito aqui. As aplicações para a minha e a sua vida. O poder transformador do Evangelho sobre cada um de nós. Os princípios que levamos para a vida, para o dia a dia, os relacionamentos, para a relação com Deus. E isso deve permear a nossa mente e deve moldar o nosso coração, o nosso caráter, agir nas nossas inclinações, para que esse coração que fora dividido pela transgressão, pelo pecado, ele possa ser moldado a fim de que sirvamos a Deus integralmente, para que nos entregamos a Deus de todo o coração, com toda a nossa vida, com toda a nossa força, todo o nosso ser. É isso que Deus reclama do seu povo. Tiago, quando escreve a sua epístola, diz: não sabeis que o Espírito que habita em vós tem ciúmes? A ideia ali é: o Espírito que habita em vocês reclama uma adoração exclusiva. O Espírito que Deus deu a vocês reclama de vocês uma adoração exclusiva a Ele. E o salmista aqui está dizendo: de todo. A expressão todo aqui é absoluta. De todo o coração. E a terceira aplicação que o salmista nos ensina no verso 35 é: ele sabe que o querer está nele, mas não o cumprir. Verso 35: guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo, tenho prazer. Aqui parece que estamos vendo novamente o brado do homem de Romanos 7. Com a lei, com a mente, tenho prazer na lei de Deus. Mas veja nos meus membros uma lei que guerreia contra a lei do Espírito. E Paulo sabe, irmãos, que o querer o bem está nele, mas não o realizar, o cumprir. Por isso ele mesmo diz aos irmãos de Filipos, quando escreve: é Deus quem opera em vós o querer e o realizar. Deus age completamente. É Deus quem dispõe a vontade do homem, irmãos, para ter prazer na sua lei, no seu reino, na sua palavra, em servir a Cristo, em estar com os irmãos. É Deus quem faz isso. Se Ele não fizer isso, o homem não tem prazer nas coisas de Deus. Mas é também o próprio Deus que faz com que andemos nos seus próprios caminhos. Amém. Nova aliança farei com a casa de Israel. Tirarei deles um coração de pedra e darei um coração de carne. Escreverei no coração deles a minha lei e farei com que eles andem nos meus caminhos. É Deus. Aqui é como se o salmista estivesse dizendo assim: Senhor, Tu me fizestes amar os Teus mandamentos, e neles eu tenho prazer. Eu tenho um prazo, Senhor, porque eu consegui ver neles a Tua glória, a beleza, a Sua graça, em nos instruir segundo a verdade. Mas eu preciso muito mais, Senhor. Me faz andar neles. Guia-me pela vereda dos Teus mandamentos, pois nele eu me comprazo. O primeiro milagre da graça aconteceu.
o primeiro milagre ocorreu, o milagre da graça. A primeira resistência às coisas de Deus desse salmista foi vencida pelo poder de Deus. O homem que fugia do seu Criador, de Deus, da sua palavra, agora tem prazer nas coisas de Deus. Ama, se compraz, ele se deleita, ele tem prazer em Deus. Então, há laivos de graça, a abundância de graça, a superabundância de graça. O primeiro milagre foi vencido. Esse homem foi arrancado da escravidão. Mas é como se ele tivesse dizendo: mas eu não tenho condições de andar. Eu não tenho condições de andar, Senhor. Mas o Senhor é poderoso para me fazer correr a carreira cristã. Me guia, me guia. E aqui está a nossa única esperança, irmãos. Nossa única esperança. Deus nos faz conhecer agora que precisamos dele para prosseguir. Deus nos faz ver agora que dependemos da graça dele para ser guiado. Mas veja, o salmista não pede: Senhor, me leva nos braços. Manda um anjo, Senhor, para me levar. Ou melhor, eu quero ser um viajante passivo nessa jornada da igreja militante. Eu quero ficar tranquilo e calmo. Ele diz: me faça ir, me guia. Ou seja, a graça nos trata como seres humanos. Amém. Dotados de vida, razão, vontade. E é na vontade que Deus opera, dispondo-nos para servi-lo. É esse homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, que está sendo recobrado em Cristo, com a vontade agora transformada e com querer operado por Deus. A graça atua, tratando-nos como seres humanos. E o primeiro pedido do salmista foi: faz-me entender. Agora faz-me prosseguir. Prosseguir com um entendimento claro, iluminado, de que eu mesmo, vocês mesmos, nós mesmos, precisamos na caminhada diária experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Isso fala de pessoalidade. Deus se revela a nós como um Deus pessoal, que trata com cada um de nós de um modo pessoal, que afeta ou que transforma a nossa vontade de forma pessoal, que leva-nos a ser racionais, a ponderar, a pensar, a observar os nossos caminhos, mas jamais nos leva como brutos irracionais. Precisamos, irmãos, como diz o salmista: guia-me. Mas não é por qualquer lugar, é pela vereda dos teus mandamentos, da tua vontade santa, do teu propósito sublime para o homem em Cristo. Porque o primeiro aspecto foi vencido. Eu hoje tenho prazer. Eu hoje tenho prazer. Pense no contrário. Pense no inverso. Pense trilhar uma senda onde não se há prazer, ou ser guiado por um caminho onde o coração não está. E o salmista diz: eu tenho prazer. Amém. Amém. Eu tenho prazer, Senhor. Eu só não tenho força para isso, mas eu tenho prazer. Eu só não tenho capacidade de seguir com toda a pujança que o Senhor exige. Mas se o Senhor me guiar, me dispor, me levar e me transformar, me conduzir segundo a tua vontade, eu vou, Senhor. Porque é o Senhor quem opera em nós o querer e o realizar. Mas quarta lição: para isso ele sabe que precisa de uma transformação profunda. Nada de transformações superficiais. Isso não resolve nada. O salmista sabe disso, por isso ele diz: inclina-lhe o coração aos teus testemunhos e não à cobiça, Senhor. Ele precisa de uma transformação profunda. Cobiça fala de desejos intrínsecos da alma,
Desejos que pelo pecado se tornou desenfreados. E que esses desejos precisam estar domados e domesticados pelo freio da obediência à palavra de Deus. E ele diz: Senhor, inclina o meu coração aos teus mandamentos e não a cobiça, Senhor. O salmista não tem uma visão superficial nem de si mesmo, nem muito menos da vontade de Deus. Ele sabe que nele há uma cobiça desenfreada. E que se Deus não tratar, ele vai embora. Ele vai se entregar a ela. Essa cobiça vai fazer com que Deus seja destronado do seu coração. Ele vai se apegar às coisas no lugar de Deus, porque são desejos desenfreados e que ainda operam nele. Mas ele precisa de uma transformação profunda. Transforma profundamente a minha vida, Senhor. Inclina-me o coração, o centro da minha vida, para a tua vontade, não para a cobiça, Senhor. Agora a ideia aqui é mais profunda. Pense comigo assim. O que o salmista está nos levando a refletir é que tudo aquilo que ele fosse fazer a partir do entendimento correto, da instrução correta, do guiar correto, o seu coração fosse junto. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: irmãos, que caminhada será a nossa? Ou que caminhada deleitosa será a nossa na vida cristã, se os nossos pés estiverem indo para a direita e o nosso coração para a esquerda? Agora, que prazer teremos, ou que caminhada voluntária empreenderemos, se os nossos pés estiverem aqui e os nossos corações aqui? O que será da nossa obediência, que deve ser voluntária, agradável, deleitosa, se não fluir de um coração curado e íntegro? A santidade do coração é a cura para a cobiça. O salmista diz aqui: inclina-se. É a cura para os desejos pecaminosos, desenfreados. É o fruto do Espírito que é operado em nós através da Escritura: amor, domínio próprio, fidelidade, mansidão, longanimidade, benignidade, bondade. E a cura é pedir a Deus: incline-se o meu coração aos teus mandamentos. Que Deus, irmãos, recobre o apetite espiritual dos nossos corações. É como Cristo diz à igreja em Apocalipse: lembra-te de onde caístes e torna o primeiro amor. O homem nunca fica neutro, em cima do muro, na caminhada da sua própria vida. O coração aqui, ou a tendência do coração aqui, é o caminho para o qual se inclina a vida. E tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E a cobiça aqui é a inclinação da nossa natureza. Da nossa natureza. É a cobiça que nos torna idólatras. É a cobiça que nos torna egoístas. É a cobiça que destrói tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é cristão. E Deus sabe sondar o objeto dos nossos desejos, que estão lá nos nossos corações. Ele sabe. Mas Ele não só sonda, Ele cura. Por essa razão o salmista está dizendo: inclina-me o coração aos teus testemunhos, Senhor, e não à cobiça. A ideia aqui é de que o salmista está preso a alguma coisa que está permeando o seu coração e destronando Deus. E ele clama por graça: Senhor, me inclina, Senhor. E Deus é especialista para arrancar objetos de desejo dos nossos corações. Ele sabe fazer isso. E a cura que o salmista diz
é ter o coração inclinado para a vontade de Deus. É tendo o coração inclinado para a vontade de Deus, nós venceremos aquilo que é contrário à vontade de Deus. Por esta razão, o salmista reconhece: eu preciso de uma transformação profunda. Quinto ponto, irmãos: sua visão precisa ser corrigida. Quando ele diz no verso de número 37, desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Irmãos, o pecado inicialmente penetrou a mente humana através dos olhos. E viram que a árvore era desejável e boa de se comer. Cristo lança a luz e diz assim: os olhos, eles são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, com trevas terá o vosso corpo. Ou se os teus olhos forem trevas, com trevas estará os vossos corpos. O salmista aqui está dizendo: eu não quero, Senhor, contemplar a vaidade. Observe que o verbo contemplar aqui não é alguém que passa e vê algo muito rápido. Alguém que está sentado num carro ou num coletivo está vendo o movimento das ruas. O termo contemplar aqui dá a ideia de alguém que para e fica contemplando aquilo que é vaidoso, aquilo que é vento. O termo aqui é vento. E tudo aquilo, irmãos, que não está em Deus e de acordo com a vontade de Deus, o Velho Testamento reconhece como vaidade. Seja a aparência humana, seja a autoestima elevada, seja tudo aquilo que esteja fora de Deus, é considerado como vaidade. E o salmista aqui está dizendo assim: Senhor, desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, para que não contemple, para que não pare e fique vislumbrado com aquilo que é vaidoso, que é vento, que não conduz a vida do homem a um propósito, que rápido vai, como vapor. Mas saia daqui nessa noite sabendo o que você precisa. Isso é importantíssimo. O salmista aqui reconhece: eu preciso de vida. Vivifica. Ele não precisa de vaidade, aparência humana, transformações superficiais, aquilo que é vento. Ele não precisa disso, ele precisa de vida. Nossa carência é da glória de Deus. O Novo Testamento deixa claro: é vida. E essa é a petição do salmista: que ele seja vivificado nos caminhos do Senhor, que ele tenha uma abundância de vida. Mais uma vez, a vitalidade é a cura para as nossas vaidades. E quando o coração está cheio de graça, os olhos se purificam, tornam-se limpos. E quando isso acontece, você vai saber distinguir o que de fato é vaidade. Isso aqui é vaidade, é vento. E o salmista diz: desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, e vivifica-me lá dentro do caminho do Senhor, na senda aonde Deus nos chamou a trilhar, no caminho aonde Deus nos colocou. E ele diz: eu quero ser vivificado no caminho dos teus mandamentos, ou no teu caminho. E a sexta lição é: ele reconhece que precisa de uma vida edificada para isso. Mas edificada segundo o quê? Segundo a palavra de Deus. Quando ele diz: confirma o teu servo a tua promessa feita aos que te temem. A ideia aqui é o seguinte, irmãos: tempos irão. Quando toda a doutrina e promessa de Deus, ela não encontra descanso na mente de um cristão.
coração fica frio. E nessas horas a caminhada precisa de convicção, de confirmação, precisa de edificação. Essas horas a âncora da alma precisa ser lançada para além do véu em Cristo, para que tenhamos convicção de que, olhando para o autor e consumador da nossa fé, devemos correr a carreira cristã. Agora vamos reconhecer o ateísmo no coração dos cristãos, a frieza no coração dos cristãos é a praga em que estamos vivendo. Como diz Paulo a Timóteo, eles confessam a Deus com a boca, mas negam-lhe na prática a eficácia do poder de Deus. E o salmista diz: confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. E o temor aqui é se portar, ou portar-se de maneira correta na presença de Deus. E essa promessa é para os que o temem. E ele livra aqueles que temem o seu nome. E ele diz: confirma, Senhor, ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. E penúltima aplicação, ele tem receio de ser uma vergonha e opróbrio. No verso 39 ele diz: afasta de mim a vergonha, o opróbrio que temo. Por quê? Porque os teus juízos são bons. Mais uma vez estamos diante do tema, irmãos, de que nós devemos ter receio de que as nossas vidas provoquem a blasfêmia lançada ao nome de Deus. O termo aqui, opróbrio, é vergonha pública. E ele teme isso. Por quê? Porque Deus é perfeito, os juízos do Senhor são bons. Ele tem um receio de que alguém fale mal do juízo de Deus por causa de encontrar falha pública dele, vergonha pública dele. E ele teme tanto isso que pede: Senhor, afasta de mim a vergonha pública, Senhor. Mas aqui não é a vergonha da cruz. Aqui não é a vergonha da obediência à cruz de Cristo ou aos ditames de Cristo. Não, a vergonha aqui é por causa da transgressão, em que ele teme tanto isso. E ele diz: afasta, Senhor. Por quê? Porque o imperfeito sou eu, os teus juízos são bons, os teus testemunhos são retos. O Senhor é perfeito, a sua palavra é perfeita. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, Senhor. Quem vacina é nós, aqui e acolá. E por último, é o desejo que todos nós devemos ter. Devemos anelar, como diz o verso 40. Melhor, devemos suspirar pelos preceitos de Deus. Vivifica-me por tua justiça. Ele já tem vida, disse aos irmãos, ele tem vida. A primeira resistência foi vencida, ele tem prazer na lei de Deus. Ele tem vida. Mas essa vida, irmãos, precisa crescer. Ele quer mais vida. Ele já vem ao culto, mas ele quer uma relação com Deus além de vir ao culto. Ele participa da ceia, mas ele quer uma vida que esteja para além de tudo isso. Vivifica-me na tua justiça. Quando você vê na Bíblia justiça, lembre-se de Cristo, o único que viveu perfeitamente a justiça de Deus. A ideia aqui é de que Deus deve nos conformar segundo o seu padrão reto, justo. E o único que foi reto, justo e perfeito foi Cristo. E devemos anelar a cada dia mais refletir o caráter de Cristo, aquele que foi feito. E isso é vida. Isso é ser vivificado, é ser transformado, é ser cheio de vida. E aqui ele está dizendo:
Eis que tenho suspirado pelos teus decretos. Ou seja, a vida não vem a parte dos preceitos de Deus, passa pela instrução da Bíblia, pela vontade revelada de Deus. E ele suspira para que a palavra de Deus, ou para os preceitos de Deus, porque sabe que a vida vem através da palavra de Deus, através da pregação do Evangelho, através da instrução da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos leva a Cristo, e é na palavra, através da palavra, que somos conformados à imagem e semelhança de Cristo. E ele tem o suspiro de uma alma recriada, ele suspira pelos preceitos de Deus. E esses preceitos estão relacionados à justiça, ao padrão reto, ao padrão justo, às exigências justas e perfeitas de Deus. Esse salmo encerra clamando por ensino, e esse salmo encerra clamando por vida. Precisamos reconhecermos de que nós precisamos da instrução verdadeira da palavra de Deus, de ser instruídos, de ser ensinados, de ser transformados, de ter a palavra de Deus aplicada verdadeiramente aos nossos corações, a fim de que um sermão não seja mais um sermão, um ensino não seja mais um ensino, mas que aquilo que ouçamos acerca da palavra de Deus, aquilo faça sentido para nós, aquilo leve-nos a ser inclinado para a vontade de Deus, que ao estudarmos a Bíblia, vejamos a majestade de Deus, o caráter de Deus, a perfeição de Deus, a vontade de Deus, a misericórdia de Deus, e essa percepção faça com que eu e você se curve, se renda de todo o coração a esse Deus que é Senhor sobre nós. Que essa verdade permeie a minha e a sua mente, e sejamos, como diz Paulo, cheios da Escritura, cheios da palavra de Deus, cheios de Cristo, cheios do Espírito de Deus. E esse salmo termina em nós, cheios de vida, cheios de retidão moral, cheios de amor pela santidade, cheios de obediência que flui da fé, de um coração voluntário, transformado, que foi moldado pela palavra de Deus, e que vençamos a cobiça, os desejos que destrolam Deus nos nossos corações, vençamos. E que continuamos suspirando pelos preceitos de Deus, suspirando, dia após dia. Vamos orar, que Deus transforme as nossas vidas. Senhor, nosso Deus e Pai, nós pedimos a Tua graça sobre as nossas vidas, Senhor, nesta noite. O Senhor que conhece os nossos corações, o Senhor mesmo que pronunciou contra Israel, de que a adoração deles era uma adoração de lábios, superficial, sem vida, porque o coração deles, Senhor, estava distante do trono da graça, do centro da vontade do Senhor. Ó Deus, que o Senhor transforme as nossas vidas, Senhor, a fim de que não nos coloquemos numa condição tão pesada e legalista como essa, Senhor, de viver externamente os padrões da religião, mas o coração seco, árido, a alma sequiosa. Meu Deus, ajuda-nos. Que o apetite legítimo, Senhor, que fez com que o salmista suspirasse, desejasse, buscasse essa inclinação, essa obediência, essa instrução, essa transformação, Senhor,
segundo o temor do Senhor, seja o suspiro da alma de cada um que foi alcançado em Cristo. Amém. Cada manhã, Senhor, a cada dia, o Senhor tenha piedade de nós. Amém. Cercados, ó Deus, por tão grande vaidade que cercam as nossas vidas, que assaltam os nossos corações, que invadem a nossa mente, Senhor, de preocupações desnecessárias, causam ansiedade, ó Deus, consumem as forças que devem ser direcionadas ao Senhor. Que estas cobiças sejam vencidas dos nossos corações e que sejamos, meu Deus, acima de tudo, pessoas que esperem no Senhor, que busquem em primeiro lugar o reino do Senhor, a tua justiça, ó Deus, a tua santidade, a tua verdade, e que todos nós sejamos tomados dessa confiança, ó Deus, em saber que o Senhor acrescenta, que o Senhor dá, que o Senhor cuida, que o Senhor vela, amém, que o Senhor orienta, que o Senhor guia, ó Deus. Amém, Senhor. Tem misericórdia de nós. Arranca de nós a estultícia, a ignorância, a estupidez que o pecado do Senhor trouxe a cada um de nós. Vença pelo poder do Senhor toda barreira, meu Deus, do pecado em nossa mente, Senhor, para que possamos entender, mas entender com o coração, Senhor. Amém. Também, Pai, não só com a mente, não só com a persuasão intelectual que muitas vezes tanto procuramos, verdade, mas com aquela persuasão, Senhor, que desmonta a nossa vida. Amém. Que faz-nos, ó Deus, nos curvar diante de Ti, como Jó se curvou, como Paulo se curvou, meu Deus, no caminho de Damasco. Todos nós, a cada dia, possamos nos curvar ante a majestade do Senhor revelada na Tua palavra. É o que te peço, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Amém.